que mais a galera te busca, assim, e vem atrás de você para os seus serviços? Como eu nichei... Quais são os mais comuns, né? Assim, eu nichei bastante para a área de direito de família internacional. Tá. Então, família internacional é o que a gente mais tem. Então, tem muito caso, por exemplo, de mulheres que estão sofrendo violência doméstica na Austrália, com a criança, quer voltar para o Brasil, muito comum, quer voltar para o Brasil, mas o marido, ou ex-parceiro, ou namorado, ou pai da criança não dá o consentimento para a criança sair da Austrália. Geralmente o cara é gringo. Geralmente o cara é gringo e tem também que é brasileiro da mesma nacionalidade, né? Mas geralmente é gringo. Sim. E ainda tem um agravante, né? Aí a mãe, às vezes, não tá aqui com um visto permanente ou um visto mais estável, ela tá com visto de estudante. E é nessas horas que a convenção de Haia pode ser um tiro no pé, porque a criança fica e a mãe tem que sair. Salve, galera, sejam bem-vindos a mais um Equalizando, podcast oficial do Grupo Brasileiros em Sydney 2023. Eu me chamo Daniel Ferreira Barbosa e hoje estamos com uma convidada que também é uma patrocinadora do podcast. Aline, como você está? Eu estou ótima, muito obrigada pelo convite. Obrigado a você por ter vindo. Aline, ela é da Connection Law, né? Você é a dona, você que fundou a Connection Law. Isso, exatamente. Eu sou fundadora da Connection Law, que na verdade é uma empresa de advocacia especializada em direito internacional. Certo. E aí o nosso foco são os brasileiros que vivem no exterior e são os estrangeiros que têm que lidar com a legislação brasileira. Que legal. Então vamos entender melhor como é que funciona, quais que são os perrengues maiores dos brasileiros aqui. São muitos. O que a galera busca você e entender melhor como funciona. Então, hoje, além da Connection Law, estamos com a Follow Us Intercâmbio para a galera que quer vir aqui para a Austrália fazer um intercâmbio, que está buscando vir à Austrália, aprender inglês, amadurecer, porque a vivência aqui é muito boa para isso. Entre em contato com eles, eu vou deixar o link aqui na descrição do podcast. Sigam eles também na rede social e manda uma mensagem sem compromisso, faz uma reunião, cotação, que eles vão te ajudar. E aí, se você decidir fechar, aí é a hora que você paga, isso que é o bom. Então, a cotação, essas reuniões são todas gratuitas e o atendimento é personalizado e o serviço é muito bom. Além da Connection Law, da Follow Us, estamos também com a Musolab, que é um estúdio de música para você que quer ensaiar, quer fazer uma gig com alguns amigos, quer praticar, fazer um voice-over ou até um podcast. Eles têm um ambiente criativo lá na Musolab, que fica aqui no Inner West, também perto de Sydenham, da estação. Sigam eles no Instagram e agendem pelo site. Vocês usando o código EKO23, vocês têm $20 de desconto, tá? Isso daqui é até o mês de setembro. Então, eu vou deixar o site da Musolab na descrição para vocês fazerem o agendamento lá, tá? E por último, não menos importante, aí todos os serviços, né? Isso, são os nossos serviços. Que a gente vai falar melhor. Também o Grab and Go, que é do Bruno, que ele faz marmitas. Então, toda semana tem menu novo para a galera que está buscando marmita, que é comer. E uma alimentação saudável, sem ter que comer porcaria fora, que nem eu. Entre em contato com eles. Pedidos até quinta-feira para retirada no domingo. Também dá uma moral lá no Instagram da Grab and Go. E também o Instagram da Connection Law, né? Que eu não falei, eu vou deixar todos aqui na descrição. E vamos entender melhor o que é a Connection Law. Mas antes de mais nada, agradecer a você que veio de Penrith, né? Yes. Então, lá do outro lado da cidade... Não, assim, você veio de carro? Sim, eu vim de carro. Não é tão longe, né? Que a gente pega a motorway, então não é tão longe. Mas a razão que eu tô lá também é muito mais porque eu também trabalho para o governo australiano, então eu fui alocada para ficar naquela região. Então, ao invés de ir e voltar todos os dias, eu achei melhor já ficar lá de uma vez. Tá. E como a Connection Law é 100% digital, basicamente, então eu consigo administrar as duas coisas por lá. Mas você está aqui na Austrália há quanto tempo? Eu já estou na Austrália, Daniel, há 10 anos. 10 anos? 10 anos. Eu já vim aí de uma formação, de um background em law, né, em direito. Você era advogada no Brasil? Sim. Eu me formei pela PUC, Pontifícia Universidade Católica. Lá na Perdizes? Não, de Belo Horizonte. De BH? De BH. Então, eu vim para a Austrália e eu vim como todo mundo vem, né, para poder aprender inglês. Eu sempre queria fazer uma carreira jurídica ligada ao direito internacional.
Exatamente. Então, eu vim para aprender o inglês. E aí, eu vim com aquele sonho. 6 meses, eu vou estar voltando, vou falar fluente, volto pro Brasil, retomo minha carreira e tá tudo certo, né? Sim. Mas a realidade não foi bem essa, né? Então, eu comecei a vir. Eu vim que 6 meses não iam ser suficientes. Eu fui estudando meu visto como estudante. E aí, eu percebi um nicho específico do direito internacional. Eu vi as pessoas sofrendo de situações jurídicas e não tinha ninguém para explicar como que resolver o problema. Então, foi aí que eu decidi pensar fora da caixa como advogada e falei, tá bom, eu vou ajudar as pessoas na área de direito internacional, que é basicamente quando uma coisa acontece no exterior, em outro país, e vai ter aí um impacto na legislação brasileira, na vida daquela pessoa. E aí, como que a gente resolve esses conflitos, né? Porque, por exemplo, a legislação da Austrália é uma, a legislação do Japão é outra, da Alemanha é outra, e como é que aí a gente vai levar isso para o Brasil? Né? E aí foi nesse papel, e aí que eu me especializei em direito internacional. Obviamente que depois eu fiz uma especialização aqui na Austrália, voltada a direito internacional, mas o meu escritório ele é especializado em direito internacional brasileiro, né? Eu tenho licença do bar australiano para advogar direito brasileiro aqui na Austrália. Então, é basicamente o que a gente faz. E aí, nessa brincadeira do direito internacional, eu nichei alguns produtos que é o que a comunidade mais precisa. Buscados, exatamente. Assim. Entendi. Mas lá no Brasil você trabalhava com a mesma coisa? Basicamente, no Brasil, depois que eu formei, eu virei assessora de juiz. Depois de assessora de juiz, eu fiz uma pós-graduação em Direito Tributário pela FGV. Depois eu fiz uma especialização em Direito Digital. Na época eu fui uma das primeiras. E eu sempre quis a carreira internacional, mas eu não tinha o inglês. Entendi. E aí foi onde eu parei na Austrália. Que legal. Então... Mas aí o inglês, depois que você foi aprendendo, assim, você pensou em voltar para o Brasil para atuar com isso lá? Sim, várias vezes, né? Aí eu pensei, bom, agora eu já vou voltar para o Brasil. Mas aí as coisas começaram a acontecer. Eu casei na Austrália, eu estabeleci minha família na Austrália, comecei a trabalhar para o governo australiano. E as coisas começaram a se estabilizar, né? Então eu criei um braço da advocacia internacional no Brasil também. Então eu também tenho um escritório no Brasil, tem parcerias no Brasil, né? Então quando a gente fala de direito internacional, a gente tem que entender uma advocacia sem barreiras jurídicas, sem barreiras geográficas, né? Porque eu atendo a pessoa que está lá nos Estados Unidos, eu atendo a pessoa que está lá na Alemanha, que está na Itália, que está na Austrália, e tudo eu preciso executar no Brasil, muitas das vezes, né? Entendi. Então, é uma advocacia mesmo com perfil digital. Que legal. E como é que foi para você vir aqui como advogada? Porque para você... Quando você começou aqui, você não atuava com isso, né? Eu imagino que seus primeiros trabalhos não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver. Também não falava inglês ainda? Ainda não falava inglês, exatamente. Então, o que eu fiz? Eu criei um braço da advocacia brasileira, né, com essa pegada do direito internacional no exterior. Foi isso que eu fiz. Então, eu continuo sendo advogada brasileira, eu tenho a licença... Seus clientes são todos brasileiros? Exatamente. A maioria tem estrangeiro também. Sim. Tem o estrangeiro que quer abrir uma empresa no Brasil, quer comprar um imóvel no Brasil, que casou, que quer fazer uma blindagem patrimonial, que quer abrir um CPF. Então, esse estrangeiro precisa do meu trabalho. Quer ter um visto permanente brasileiro, que ele quer morar no Brasil um tempo. Entendi. Então, esse cliente também precisa do meu trabalho. Tá, mas aí antes, como é que foi para você, assim, no começo, qual foi o seu primeiro trabalho aqui? O seu início aqui, você lembra? O seu início de Austrália? Então, assim? lembro. O meu primeiro trabalho, eu estava trabalhando para uma família, eu ajudava essa família, que não tinha nada a ver. Eu estava fazendo trabalho ali para pagar as contas, pagar meu curso, né? E essa família, o pai era irlandês e a mãe australiana, e eles precisavam aplicar para o passaporte da criança lá na Irlanda. E eles não sabiam muito bem como fazer. E como eu já estava estudando direito internacional, eu falei, olha, faz desse jeito, preenche esse form, faz o apostilamento, faz a tradução juramentada, que vai dar certo. Então, eu ajudei eles no processo de legalização. Você foi ajudando eles. Ajudando, e deu certo. Que legal. E aí, depois eu fui ajudando outros casos, a coisa foi acontecendo. Eu falei, bom, me estabilizei e senti minha vocação. Falei, esse é o meu chamado na vida. Vou ajudar as pessoas em relação ao direito internacional. Entendi. E aqui, como é que... Você pode atuar com isso, tendo um diploma do Brasil? Como é que é esse processo? Eu posso atuar desde que eu sou advice no direito internacional e no direito brasileiro. Então, o que acontece? O direito internacional ele é uma relação de várias coisas acontecendo em vários países diferentes. Então, quando o cliente vem para mim, é porque ele tem uma situação que existe várias leis acontecendo naquele caso dele.
Então, ele casou na Austrália, divorciou no Japão e tem um imóvel na Alemanha. É. Qual que vai ser o juiz competente para resolver esse problema? Certo. Então, o advogado internacionalista, a primeira coisa que ele vai fazer é aplicar os tratados internacionais para entender qual que vai ser o juiz competente, ok? Se no final dessa interpretação eu percebo, durante o assessment, eu percebo que esse cliente precisa, por exemplo, tratar lá com um advogado no Japão, então eu vou indicar a ele um parceiro no Japão para poder executar o trabalho para ele na corte japonesa. Entendi. Entendeu? Se for na corte brasileira, eu mesmo resolvo. Se for na corte australiana, eu tenho meus parceiros na Austrália. Então, o direito internacional ele é uma parceria, porque seria impossível a gente ser advogado em todos os países do mundo. Exatamente. Então, você tem uma parceria e você vai tratar com uma legislação que é um pouco acima da legislação doméstica. Você trabalha com legislação internacional. Tá. Quais são os agreements, a cooperação entre um país e outro, como é que esse país trata em relação a esse país, no caso, por exemplo, de divórcio, compra de imóvel. Então, aí, por essas interpretações, a gente consegue solucionar o caso do cliente. Entendi. E aqui, você pensou já em advogar aqui? Não, porque não é o meu objetivo. O meu objetivo realmente é só ficar no direito internacional. Mas tenho parceiras e parceiros maravilhosos na Austrália, que quando eu preciso indicar ou passar um caso para o cliente que seja competência do juiz australiano, então eu faço com maestria, porque eu já tenho esses parceiros estabelecidos. Sim, porque não é um processo fácil, né? Não é um processo fácil. Tem que ter estudo aqui, tem que, enfim, fazer prova. Exatamente. É um processo e aí caro, você continua demorado. sem entender da legislação internacional. Você vai entender da lei doméstica australiana, não é o que eu quero a legislação internacional. Entendi. Eu sou especialista em direito internacional. Que legal. E aí, como é que foi para você esse processo para você ser essa especialista? Você teve que fazer algum curso, teve que fazer uma prova? Sim, na verdade é a prática, né? É o dia a dia, é aprender a segurar o boi pelo chifre, né? É o cliente chegar ali com um pepino que ninguém consegue resolver e você consegue resolver. Então, primeiro vai essa questão da prática. Depois que eu já tinha essa prática de mais ou menos 5 anos, falei, bom, agora eu vou fazer uma pós-graduação mesmo por autoridade no assunto, né? Por uma questão acadêmica, né? Então, eu fiz uma pós-graduação aqui na Austrália em direito internacional. Entendi. E esses 5 anos aí você trabalhou aonde? Trabalhou por conta ou trabalhou? Trabalhei por conta. Executando, aprendendo, estudando por minha conta, lendo os tratados internacionais, entendendo como que seria a prática disso no Brasil. Né? Então, por exemplo, eu tenho casos de pessoas que divorciaram aqui na Austrália, têm bens no Brasil. Tá? Brasileiros que vieram juntos? Vieram juntos, ou conheceram aqui, fizeram investimento no Brasil, enfim, ao final do relacionamento, eles fizeram o divórcio pela legislação da Austrália, o que seria possível também fazer pela legislação do Brasil. Tá? Eles são elegíveis para fazer nas duas legislações, uma vez que o casamento está legalizado nos dois países. Entendi. E eles tinham bens no Brasil. E um desses bens, ele foi recebido de herança. E no Brasil, eles são casados com regime parcial de bens. O juiz australiano, no momento de fazer a partilha, ele dividiu uma desses imóveis que veio de inventário. De herança. E pela legislação brasileira, não pode dividir. Herança não vai comunicar, principalmente no regime parcial de bens. Entendi. Então, a decisão do juiz australiano está ferindo uma instituição normativa do Brasil. Então, aí o que o STJ vai fazer? O Supremo Tribunal de Justiça vai fazer? Ele vai ter que anular essa decisão e vai fazer essa divisão da partilha de acordo com a legislação brasileira. Então, tem várias coisas que pode gerar conflito, entendeu? E isso é um processo demorado, assim, que nem no Brasil a gente fala que a justiça é devagar. Sim, Aqui às vezes também como é que funciona? Não necessariamente. Uma vez que o divórcio está deferido na Austrália e precisa ser executado alguma parte no Brasil, por exemplo, todos os procedimentos são perante o Supremo Tribunal de Justiça. E o Supremo Tribunal de Justiça ele anda um pouco mais rápido do que os fóruns da Justiça Estadual, porque a gente já está tratando de um nível mais alto. Né, da justiça. Então, é um pouco mais rápido, né, não é tão demorado. Mas tem vários casos, por exemplo, casos de rapto internacional de menores. A gente trabalha com casos de rapto internacional de menores. Quando traz o filho para cá. Ou vice-versa. Né? Então, agora, por exemplo, eu estou atuando num caso onde a mãe retirou essa criança dos Estados Unidos sem o consentimento do pai e levou para o Brasil. E aí agora, como a criança... E aí, a gente, de acordo com a Convenção de Haia, o juiz competente é aquele juiz onde a criança tinha o lar habitual há mais de 12 meses. Como a criança estava nos Estados Unidos, então, há mais de 12 meses, o juiz americano ele já é o juiz competente para a causa, não é mais juiz brasileiro. Entendi. Entende? Então, essa mãe voltou para o Brasil com a criança e agora o pai começou na corte americana o pedido de retorno da criança imediato.
Então, eu que executei essa parte de fazer a parte da carta rogatória, de fazer validação, determinação do juiz americano em solo brasileiro, passou pelo STJ. Então, a gente faz todo esse processo. Caramba! E aí, esses casos, assim, você consegue, sabendo do direito internacional, você consegue atuar em vários países, assim? Sim, a gente atua como um assessor, né? Porque, por exemplo, meio de campo, assim. Isso, porque, por exemplo, o advogado brasileiro, o americano, não ia conseguir executar o trabalho no Brasil sem a ajuda de um advogado brasileiro. Que com legal. essa especialização em direito digital. Que demais. E Desculpa, em direito internacional. E como é que é o trabalho? Porque, assim, você, além de ter a Connection Law, você também trabalha para o governo. Isso Sim. tem a ver? Você começou a trabalhar no governo mais cedo? Como é que... Não, na verdade, eu comecei a trabalhar no governo depois que eu já tinha Connection Law. Foi uma oportunidade para trabalhar no Departamento de Justiça. Tá. Então, eu achei interessante para experimentar melhor a cultura estrangeira, para melhorar o inglês, né, para entender os procedimentos, como que é trabalhar no environment, que é totalmente Aussie. Então, para mim, foi uma experiência, está sendo uma experiência riquíssima, né? Já tem 3 anos que eu estou com o governo australiano. Que demais. E agora já está nessa fase dos pesares, né? Que agora realmente a agenda está bem lotada. Bem lotada, dos dois lados. E como é que você concilia a sua empresa e o... Porque o trabalho é full-time, é part-time? É full-time. Full-time, embora a gente tenha bastante flexibilidade, Sim. né? A gente vai administrando os pratos, né? Vai administrando os pratos, como um bom brasileiro. Aham. E aí, por exemplo, o trabalho que você faz lá é um pouco similar do que você fazia no Brasil? Tem alguma diferença dessa área no Brasil e aqui? O trabalho que eu executo lá tem a ver com law. O fato de eu ter um background em law, em direito, me ajudou bastante. Mas é um trabalho mais voltado para os regulamentos internos do governo. Tá. Né? E não tem nenhum conflito com o direito internacional. São coisas totalmente diferentes. Entendi. É. E aí, quando você começou com a Connection Law, foi em qual ano? A Connection Law foi mais ou menos há 5 anos atrás que eu já estou com a Connection Law. Então, a gente está em 2023, 2018, eu diria. Mais ou menos 2017, 2018. E surgiu da necessidade, assim, dos brasileiros. Você foi vendo cada vez mais gente buscando. Eu percebi um nicho que não tinha gente que ajudava. E assim, hoje eu resolvo problemas assim super interessantes. Eu me sinto orgulhosa, que são problemas que nenhum outro advogado conseguiu resolver. Tem clientes que já vêm para mim, eu não aguento mais pagar honorários, consulta e ninguém resolve o meu problema. Sim. O cliente já chega descrente, sabe? E já chega assim, coitado, já chega todo perrengado. E então, assim, a gente tem essas situações. Mas a maioria do pessoal, quando você começou, era aqui na Austrália ou você divulga isso de alguma forma para outros países? Para outros países, para todos os lugares. E como é que funciona essa... Você foi conseguindo os primeiros clientes daqui? Daqui, exatamente. Aqui foi o meu campo minado, né? Aqui que eu fui aprendendo, na experiência que eu pude ter a oportunidade de executar, de saber, meu Deus, a pessoa quer comprar um imóvel no Brasil, mas ela está aqui, ela não tem como mandar uma procuração, não tem como fazer o certificado digital, como é que nós vamos resolver? Porque aqui em Sydney, a gente tem a vantagem de ter o consulado, a embaixada. Exato. Embora eles não resolvam todos os problemas. Mas, em alguns pontos jurídicos, tá? Que eu quero dizer. Eles resolvem administrativamente, mas questões jurídicas nem tanto. Então, como é que eu vou resolver o problema de uma mãe, por exemplo, que está lá em Brisbane e ela precisa do passaporte da criança dela e ainda não tem uma certidão de nascimento brasileira? Como é que eu vou legalizar isso para ela conseguir o passaporte? Então, como é que eu consigo fazer isso tudo de maneira digital, no conforto da casa do cliente, sem ele ter que sair de casa para resolver o problema? Então, hoje a Connection Law, ela entrega essas soluções. Ah, que demais. Tudo de maneira digital. E os seus, por exemplo... Os seus clientes hoje, eles são mais recomendação ou você investe em algum tipo de anúncio? Tem recomendação, a gente tem a website, a gente tem a Connection Law, obviamente tem um time de marketing, né, que me ajuda, com certeza. Legal. Mas é basicamente o boca a boca mesmo e as redes sociais. Que legal. E aí, por exemplo, hoje quando alguém vem vem procurar vocês... A pessoa já vem geralmente numa situação que já está mais complicada de resolver, ou às vezes é no começo. Isso faz alguma diferença? Faz, com certeza. Como é que com geralmente certeza, acontece? Né?
A vantagem do direito internacional é que a gente trabalha de uma maneira muito mais consultiva, né? Então, é aquele cliente que ele está com uma dúvida, ele não sabe muito bem como atuar naquele caso. Tá. Então, ele vem e a gente faz uma consulta. Nessa consulta, então, eu já consigo acessar o problema do cliente. Né? Porque cliente é assim, eles falam um problema, mas na hora que você vai pesquisar é outra outra história. Completamente diferente. Então, a gente faz esse assessment. Por isso que é importante ter consulta, porque é aquele momento ali de uma hora entre eu e meu cliente. Né? E eu vou entender, eu faço um planejamento jurídico, eu faço uma ata de atendimento e entendo o caso do cliente. Feito isso, então eu dou um diagnóstico, né, que é realmente, olha, o que precisa ser feito. Então, a maioria dos casos, eles são resolvidos de maneira consultivas. Mas tem casos onde o cliente ele já chega numa situação que ele já tentou várias coisas e aí já está uma bola de neve. Entendi. Aí já está uma bola de neve. Aí requer mais expertise, mais paciência, mais tempo e mais dispêndio financeiro para resolver. Entendi. E aí, por exemplo, o que mais a galera te busca, assim, e vem atrás de você para os seus serviços? Como eu nichei... Quais são os mais comuns, né? Assim, eu nichei bastante para a área de direito de família internacional. Tá. Então, família internacional é o que a gente mais tem. Então, tem muito caso, por exemplo, de mulheres que estão sofrendo violência doméstica na Austrália, com a criança, quer voltar para o Brasil, muito comum, quer voltar para o Brasil, mas o marido, ou o ex-parceiro, ou o namorado, ou o pai da criança não dá o consentimento para a criança sair da Austrália. Geralmente o cara é gringo. Geralmente o cara é gringo e tem também que é brasileiro da mesma nacionalidade, né? Mas geralmente é gringo. E ainda tem um agravante, né? Aí a mãe, às vezes, não está aqui com um visto permanente ou um visto mais estável, ela está com visto de estudante. E é nessas horas que a Convenção de Haia pode ser um tiro no pé, porque a criança fica e a mãe tem que sair. O que é a Convenção de Haia? A Convenção de Haia é um tratado internacional e esse tratado internacional ele foi assinado por 112 países. Tá? E esse tratado ele tem várias partes. E uma da parte é de cuidar dos menores. Então, ela vai cuidar, independente do país que a criança estiver, ela tem direito à proteção, ela tem direito a alimentos, ela tem então tem toda uma norma específica para as crianças. Tá? Como também tem uma parte da Convenção de Haia que vai ser os tratados que vai falar de cooperação jurídica. Então, tudo que é feito na Austrália tem validade jurídica no Brasil, tudo que é feito no Brasil tem validade jurídica na Austrália. E aí, inclusive, a questão do casamento que a gente pode falar. Tem muita gente que casa, aliás, isso é um dos perrengues que a gente vê bastante. Pessoa casa na Austrália, às vezes só para ter o visto, casa um com o outro, só para ter o amor visto. De visto. Amor de visto. E aí a gente fala 2 brasileiros casando para ter o visto e aplicação visto. E aí, por alguma razão, esse relacionamento termina, a pessoa compra uma passagem aérea e volta para o Brasil. Ela não divorcia. Na cabeça dela, eles não fazem de proposta, porque realmente eles não têm consciência da lei, né? Ela volta para o Brasil e casa de novo. Sem nunca ter feito divórcio na Austrália. Aí casa com 2 maridos. Exatamente, ela fica em bigamia. É crime, bigamia e falsidade ideológica. É crime. Não case com 2 pessoas. Daniel, é crime. Eu não pretendo casar, mas eu não sabia que era crime isso. É crime. É bigamia, tanto na Austrália quanto no Brasil. E qual que é a pena? Vai depender. No código, tem que pegar o Código Penal e tem um Código Penal da Austrália, né? E tem que ver aí como que é a legislação da Austrália. Mas na legislação do Brasil, então, tem uma pena. A pessoa fazer toda a papelada do divórcio. Casar de novo. A pessoa, mas eu não legalizei no Brasil. Gente, o fato de não ter legalizado no Brasil não significa que seu casamento não é reconhecido no Brasil. Entendi. Se seu parceiro apresentar sua certidão de casamento lá no Brasil, depois se você estiver casado de novo, seu casamento vai ser anulado. Sério? Sério, o casamento vai ser. E ainda tem a questão. E se for no Brasil é a mesma coisa. Se a pessoa casada no Brasil não divorciou lá, veio pra cá. Mas a gente tá falando de país que adota a monogamia, né? E aí, não é só essa questão, tem uma questão também de patrimônio. Né? A pessoa não separou, voltou pro Brasil e ganhou na Mega Sena. Aí vai ter que dividir. Eita. Vai ter que dividir, continua casado. Olha que belo. Então, assim, o casamento ele é um contrato público. E a única maneira de terminar o contrato público, que é chamado casamento, é através da intervenção do Estado, que se chama divórcio. Ou seja, diga não ao casamento. Ou diga sim, se for um bom negócio, se for uma pessoa que realmente se consciente do que você está fazendo. Aqui tem... É muito comum ouvir os casos que você falou de casar com alguém por conta do visto e sofrer abuso. Sim, é muito comum. E nesse caso que você falou, a mãe vai para o Brasil.
e o filho fica aqui, tem como recorrer? Como é que faz? Tem, aí tem que tratar com a justiça australiana. A pessoa vai ter que contratar um advogado australiano para fazer toda essa questão. E ainda assim é muito delicado para o juiz assinar no lugar do pai. Porque, na verdade, o objeto da ação vai ser aí um consentimento paterno, né? Uma substituição que o juiz assina no lugar do pai autorizando. Porque para o juiz é muito difícil tomar essa decisão. Vai que essa mãe não volte mais com a criança. Ela vai ficar responsável. Então, o juiz, geralmente, eles pedem garantia em dinheiro ou em imóvel, né? Então, assim, é muito complicado. E, às vezes, o juiz não vai querer assumir essa responsabilidade. E o juiz, ele... eu sei que a justiça tem que ser imparcial, mas a gente, às vezes, fala por ser imigrante... que a gente aqui a gente não tem razão em algumas coisas, às vezes é melhor nem tentar. Você vê esses casos quando tem um australiano e um brasileiro disputando algo e o imigrante, não necessariamente o brasileiro, ele é desfavorecido? É comum isso aqui ou... Olha, eu nunca experienciei nada nessa situação. Obviamente que quando, para o juiz, é difícil para ele entender como é que é a nossa cultura, como é que é a vida no Brasil, né? Ele não entende isso, ele não tem conhecimento de como as coisas funcionam. E para ele decidir um caso onde tem um imigrante envolvido, ele não tem outro lado da história, né? Eu acredito. Então, isso com certeza dificulta às vezes, né? Entendi. Mas eu nunca tive nenhuma experiência em casos como esse, onde alguém foi beneficiado em função da nacionalidade, né? Eu acredito que a gente vive num país democrático, assim como o Brasil é democrático, e que tudo depende de evidência. Sem evidência não tem caso, né? E aí, para esse caso, tem que ter... evidência, provas. E o que acontece muito em relação às mães que voltam para o Brasil sem o consentimento do pai, e aí elas alegam violência doméstica, que poderia ser uma exceção à aplicação da Convenção de Haia, mas a exceção à violência doméstica, ela tem que ser em relação à criança, não em relação à mãe. Ah, tá. Então é outro ponto lá que está no artigo 6º, salvo engano, da Convenção de Haia. Então o marido tem que ter batido no filho. A criança tem que estar em estado de risco, e não só a mulher. Entendi. Entendeu? E aí é difícil. E às vezes a mulher também não quer envolver a polícia, a mulher fica com medo, ela fica sem saber o que fazer e a situação deixa passar. E quando ela precisa de uma prova para apresentar na corte, ela não tem essa prova. Entendi. Mas e aí, por exemplo, as mensagens, algumas filmagens, esse tipo de coisa assim... Isso conta? Tudo é evidência, mas né? Mas contra ela, geralmente. Não necessariamente. Não. Mas... Por exemplo, vamos falar assim, o cara que praticava violência doméstica contra a mulher somente, e não contra a criança. Isso não tem prova que o cara era um cara psicopata que pode afetar a criança? O juiz pode entender que aquele ambiente é um ambiente que que a criança está em risco. O juiz pode entender durante os assessments, né? Então, não é um caso simples de resolver. Caramba. É um caso super complexo. Entendi. Né? Nossa, demais. E aí, geralmente, tem alguns casos que você fala assim, olha, que você já pega, a pessoa fala com você e você fala assim, cara, esse daqui não vale a pena a gente tentar porque não vai dar certo. Não, sim, eu acho que o advogado ele tem que ser muito honesto com o cliente. Sim, né? Eu acho que principalmente o advogado que trabalha de maneira consultiva. Então, para mim, eu tenho como ética falar bem verdadeiramente com o meu cliente quais são as opções. A gente não faz decisão para o cliente, né? Mas eu falo, olha, sua decisão é essa, ou essa, ou essa. E também apresenta as consequências. Se você for por esse caminho, pode acontecer isso. Se você fizer isso, vai te custar mais caro, ou você tem essa outra opção. E aí, em conjunto, ele tomando a decisão, eu vou apoiar e dar o suporte jurídico na decisão dele. Mas quando ele toma a decisão, eu dou para ele todas as ferramentas que ele precisa saber para tomar a decisão dele. Ou dela, né? Então, isso é muito importante, principalmente no direito internacional. Então, blindagem patrimonial, por exemplo, né? Eu vou casar na Austrália, ou, por exemplo, qualquer país como como Inglaterra, Canadá, eles não adotam regime de bens. O Brasil adota o regime de bens. Sim, sim. E aí a pessoa casa no exterior e legaliza o casamento e o casamento sai com a omissão do regime de bens. E isso vai virar um inferno na vida da pessoa no Brasil. Por quê? Porque o cartório não tem a direção de como deve ser feito. Então, por exemplo, eu tenho clientes que tinham imóveis no Brasil antes do casamento, registrou o casamento sem incluir o regime de bens, e agora já divorciou há muito tempo, está precisando vender o imóvel e o cartório está exigindo a assinatura do ex, que a pessoa nem sabe mais onde está o ex. Por quê? Porque o cartório não sabe se, em função do casamento, o ex também tem direito àquele imóvel.
Entendi. Então, não é pelo título no Brasil, não é pelo título, é pelo regime de bens. Então, as pessoas não adotam o regime de bens. Então, isso, uma hora ou outra, vai dar problema. Seja na hora de receber uma herança, seja na hora de comprar um imóvel, vender um imóvel, pegar empréstimo, fazer qualquer coisa, você vai ter problema. Tá vendo? O negócio é casar, esse negócio aí não... Pô, mas, me tira uma dúvida, eu tenho alguns casos de pessoas Mas a união estável também. A união estável, embora você não case, ela gera direitos. E aí, o casamento é muito mais interessante, porque o casamento ele te dá a oportunidade de fazer um planejamento matrimonial. Entendeu? Você pode fazer um prenup, um pacto. Onde, ele te dá a opção de planejar. Tá. O problema é quando as pessoas vão morar juntas, não fazem nenhum contrato, aí a situação pode ser muito pior, porque a confusão é muito maior. Tem que fazer contrato quando mora junto? O ideal. Você pode fazer, inclusive, contrato de namoro. Que? É sério isso? Sério. Eu morei um ano com uma ex-namorada minha. Aí, se ela provar que tinha intenção de constituir família, se ela provar que ela ajudou ali para poder incluir, fazer bens do casal, né? Uhum. Se ela contribuiu aos bens do casal, ela vai ter direito. Seja casado ou seja na união estável. Não sabia disso. E aí é por isso que no direito a gente tem várias ferramentas para proteger. A gente pode fazer um planejamento matrimonial, a gente pode fazer planejamento patrimonial, a gente pode fazer o pacto pré-nupcial, inclusive internacional. Os bens do Brasil vão ser tratados desse jeito, os bens da Alemanha vão ser tratados desse jeito, e por aí vai. Então a gente consegue fazer uma blindagem, né, desses bens. Tá, não, e deve ter um monte de caso com vários BOs desse. Muito, não mais que você pensa. Tem algum que você possa contar que tem muita dor de cabeça, assim? Porque, assim, depende muito também da cooperação entre as duas partes, né? Sim, mas aí que tá o problema. Geralmente não é uma relação muito amigável, né? Exatamente, eles já estão querendo se matar. Sim. E já não tem mais uma conversa civilizada. Sim. Mas eu sempre falo, olha, a briga vai ficar muito mais caro. É melhor passar por cima do orgulho, tentar fazer um acordo amigável para ficar mais barato. Você vai pagar menos dinheiro para mim. Sim. Né? Porque quanto mais briga, mais dispêndio de advogados é envolvido, de hora é envolvido. Sim, dos dois lados. Dos dois lados. E você pode ser advogada dos dois lados? Não. Se for pela legislação brasileira, eu posso, desde que seja consensual. Ah, tá. Né? E pela legislação brasileira, se tiver qualquer tipo de desentendimento no meio do caminho, eu não posso mais representar os dois. Entendi. Um dos dois vai ter que ter advogado separado e eu vou ter que como eu vou ter informação privilegiada, eu vou ter que ter muita ética para não usar isso a favor do cliente que ficou comigo. Exatamente. Né? Então é bem complicado. Sim. Tem algum caso assim que você possa falar, sem mencionar nomes? Deixa eu pensar sobre a questão de blindagem patrimonial. Tenho. Eu vou falar um caso feliz, né? É uma cliente e coisa boa. Isso, coisa boa. E ela vem de família milionária no Brasil. Então, a família tem muito dinheiro. Certo. E aí, quando decidiram casar aqui na Austrália, o pai dela me procurou porque ele queria fazer a blindagem patrimonial. Né? Porque ele já sabia que o casamento, que ele sendo milionário, tem várias empresas, ele sabe muito bem como as coisas funcionam. Então, esse senhor me procurou e pediu para fazer a blindagem patrimonial. Falei, então vamos fazer um prenup só para os bens do Brasil. Os bens da Austrália, eles fazem um prenup específico para os bens da Austrália. Perfeito. Entendeu? Então, a gente fez um prenup e a gente casou ela no Brasil já adotando a separação total de bens. Total de bens. Já se precaveram. Já se precaveram. Então, os bens que é dela nunca vai se comunicar. Nem antes, nem durante, nem depois do casamento. Por causa do regime de bens. Tá. Então, foi um fato. Então, a gente fez todo esse processo. A gente teve que fazer um pacto antinupcial, internacional, fizemos todo o processo de legalização, porque ele sendo estrangeiro, ele não pode legalizar pelo consulado. Então a gente tem que fazer... ele era gringo? Ele era gringo. Entendi. Então o consulado não ajudaria para fazer o reconhecimento de firma, então eu tive que fazer o processo de legalização que é determinado pela Convenção de Haia. Enfim. Tá. E feito isso, ele assinou, mandei para o Brasil, manda para o cartório tem que bater os selos, tem que estar tudo em dia, bate os selos, então eu consegui já legalizar o casamento deles no Brasil, adotando o regime de separação total de bens, em relação aos bens do Brasil. Sim, mas aí eles se divorciaram? Não, estão juntos, estão felizes, mas assim, entendi, eles têm a paz no coração de que nunca vai ter problema. Sim. Não, mas eu quero uma treta. Uma que saiu. Uma treta. Que saiu discussão, dedo na cara, assim. Ok, é uma treta. Mas assim, que foi positivo para o seu cliente no final da história que conseguiu o ok, vou contar uma treta, então. É o caso de um cliente, né, que fez o divórcio pela Austrália.
O juiz australiano decidiu que um dos imóveis que ele tinha recebido de herança no Brasil iria para a esposa, o que a legislação brasileira não permite, né? O que eu falei um pouco. Gringa. Não, ela é brasileira também. Ah, tá. E que não permite, mas o juiz australiano, sabendo, colocou isso lá na decisão. E aí eu comecei a representar os dois, porque a gente tem que fazer a legalização da sentença australiana perante o STJ. Então eu comecei a representar os dois. Quando eu falei para ela que essa parte da decisão vai ser anulada, porque ela não tinha direito, ela realmente ficou muito injuriada comigo. Ficou pé da vida. Mas você está me representando, você não podia fazer, mas não sou eu, é a lei. Eu não vou conseguir te dar um imóvel. Ela queria ter direito a um bem que era herança. Que ele recebeu de herança. E quando eu falo isso, não é gambiarra, é porque tem quando ele recebeu de inventário da mãe. Então, no registro do imóvel, fala que foi recebido de herança. Sim. E eles são casados no regime parcial de bens. Então, nesse momento, ela ficou injuriada. E aí, ela renunciou à minha representação e contratou um outro advogado. Mas, no final, não resolveu. A decisão foi anulada. Deu na mesma. Foi anulada, ela não teve direito. Ah, legal. Aí me lembra um pouco desses filmes aí que eu fico vendo aí na TV. Você vê essas séries assim, claro, esse tipo adoro, de coisa? Você gosta de Suits? Adoro. Mas a questão do direito internacional é muito mais planejamento. Então, a pessoa que está pensando, vai para fora do país, quer casar, quer ter filhos, faz uma consulta, pergunta o que vai acontecer, quais são as opções, antes de deixar tudo tumultuar, entendeu? Mas é o tipo de coisa que a gente não pensa antes, né? A gente não pensa, Não tem uma educação para pensar desse jeito, né? Sim. Os gringos, eles já têm mais essa cabeça, você acha? Sim, com certeza. Com certeza. Os gringos, primeiro que é gritante a maneira de resolver problema, né? O gringo, ele é mais na mediação. O Brasil, por exemplo, você já vai direto para a justiça. Você nem dá oportunidade para outra parte de resolver o problema ou entrar no acordo. Você já vai direto para a justiça. Negociação. Nada, já vai direto para a justiça. Metendo pau. Vai meter no pau. No direito internacional é diferente. Você tenta conversar com a parte, vamos resolver. Ou se for para a justiça, você vai gastar mais de chegar num acordo. É muito mais civilizado. Né? Exato. O brasileiro gosta de uma treta, né? Já vai direto para a corte, né? Sim. Eu tenho casos de algumas amigas que elas engravidaram e o pai saiu da Austrália e sei lá, tem alguma... Sem ser casado, tá? Tem como obrigar a pagamento de pensão? Como é que funciona nesses casos? Porque a mãe fica aqui com o filho... Sim, a Convenção de Haia. A criança, se o pai estiver num país que faz parte da Convenção de Haia, ou mesmo a Convenção americana, ou tem uma outra convenção também que eu esqueci o nome, se fizer parte de New York, se tiver parte dessas 3 convenções, ele tem que pagar. É executável. Ah, é? É executável. Porque as pessoas falam, não, mas é muito difícil, né? Como é que eu vou executar o pai dele, que está lá, sei lá onde, né? Está lá no Canadá, como é que eu vou fazer? Mas tem jeito, a legislação protege o direito da criança aos alimentos, independente do lugar onde o pai esteja. Ou vice-versa, né? Porque às vezes é a mãe que tem que pagar alimento para o pai, né? Se a criança vive com o pai. Sim. Né? Então sempre tem os dois lados. Eu falei com a Dani, inclusive, que ela foi uma das convidadas do podcast, e ela participou de um reality show, e ela acabou engravidando de um americano no reality show, e acabou vindo pra cá depois. E ele tá lá nos Estados Unidos, ele não paga nada, a família dele não faz nada. Não ajuda em nada. O que é necessário, às vezes tem a prova da paternidade. O que é a prova da paternidade? Né? O nome do pai está na certidão de nascimento. Se não tiver, a coisa fica um pouco mais complicada, porque aí a gente tem que fazer a prova da paternidade. Tá? Só que aí tem dois lados. Às vezes, para essa mãe colocar o nome do pai na certidão de nascimento da criança e ficar dependendo do pai para o resto da vida, para poder ter decisões de consentimento, para receber, sei lá, uma mixaria, será que vale realmente a pena? Sim, por exemplo, toda vez que essa mãe precisar de um passaporte, esse pai vai ter que assinar? Será que realmente vale a pena colocar o nome do pai, se esse é o pai que realmente não está ali para dar o suporte à criança? Entendi. Exatamente. Será que realmente vale a pena brigar por uma pensão alimentícia? Então, a mãe, isso é uma coisa que eu sempre falo para meus clientes. Né? Porque tem os direitos e obrigações. E é muito complicado, né? Porque é sempre a mãe que acaba ficando com o filho e não tem nenhum suporte emocional, não tem suporte financeiro. E isso acontece muito, né? Às vezes tem uma moça que é brasileira. Ainda mais morando aqui, sem família. Sem família. A pessoa ficou totalmente perdido. Mas nesse caso, o ideal é voltar para o Brasil, ter o bebê no Brasil. E mesmo tendo o bebê no Brasil, tem como no futuro colocar o nome do pai.
A gente pode fazer isso de duas maneiras. A gente pode fazer de maneira administrativa, o pai concordando com tudo, ele manda o consentimento e no momento que a criança nasce, ela já recebe o nome do pai. O que é interessante, porque ela ali vai receber todos os direitos de personalidade, né? Como herança, a cidadania. Né? Se já constar na certidão de nascimento, então ela já recebe. E é precisamente possível fazer o pai estando na Austrália ou em qualquer outro país e a criança nascendo no Brasil. A gente faz isso no escritório. Sim. Inclusive tem um caso, esse caso é babado, esse eu posso te contar. Quero saber. Exatamente isso. A pessoa voltou, a criança nasceu no Brasil e aí colocou o nome do pai, o pai contribuiu com todo o processo. Então, quando a gente fez a certidão de nascimento, já saiu com o nome do pai. E aí, depois, essa pessoa voltou para o Brasil com o bebê. E passaram-se 2 anos, ela tentou continuar, constituir família com o pai e tudo. E esse pai decidiu fazer um teste de DNA. E ele não era o pai da criança. Eita porra. Exatamente. Nossa. Ele não era o pai da criança. E aí aí tem que entrar com o processo de cancelamento de paternidade. Aí a criança já tinha cidadania australiana. Já tinha recebido a cidadania australiana pelo pai. Nossa. Aí teve que formar a imigração australiana. Então, assim, foi um tumulto. Foi um tumulto quando ele descobriu, porque a criança perdeu vários direitos. E além disso, ela teve que saber agora quem que é o pai biológico da criança para poder registrar, para ver se tinha pensão. O pai. Você sabe quem é o pai? Ela sabe quem é o pai. E aí, depois que a pensão, o pai, que foi o pai por um tempo sem ser o pai biológico, queria que ela devolvesse todo o dinheiro de pensão que ele pagou para ela. Então, assim, acontece pepino como esse. Eita. E é interessante que nesses casos... Mas do nada o cara tentou fazer o teste de DNA. Mas depois de 2 anos o cara falou assim, acho que não parece tanto comigo. Mas Daniel, toda moeda tem 2 lados. Sim. E a gente aprende isso muito no direito, né? E foi um caso complexo. Mas como advogado, quando eu estava atuando, e tem tudo por e-mail, eu falei, olha, faz o exame de DNA. Vamos fazer o exame de DNA. Não precisa fazer o exame de DNA. Então, tudo bem. Então, exato, tá bom. Exatamente. Mas a orientação jurídica foi dada. Né? E aí eu, como advogado, tenho esse respaldo. Então, assim, isso é muito mais caro por não fazer. Exatamente. E olha o problema que gerou. A gente vai ter que entrar com uma ação no Brasil. Nossa. O juiz competente é o juiz brasileiro, porque a criança não estava aqui há mais de 12 meses. Foi um samba. Muito mais tempo e mais dinheiro. Foi um samba. E essa criança foi apresentada aos avós paternos, coitado, que ainda perdeu um neto. Imagina, é todo... Nossa, maior trauma. Maior trauma. Para criança em si. Sim. Que B.O. Que B.O. Esse aí foi um dos maiores B.O.s que eu já lidei, assim. E como é que funciona? Me tira uma dúvida. Um negócio que eu não entendo como é que funciona o trabalho. Você faz essa reunião inicial, né, com a pessoa. Isso, a gente faz uma consulta com a pessoa, né, 100% digital. Às vezes a pessoa tem problema de privacidade, embora todos os dados são tratados com privacidade e segurança, a gente encontra face-to-face também, se for necessário. A gente tem um escritório aqui em Sydney, né, compartilhado, então eu também posso usar o escritório quando é a demanda do cliente, a gente faz isso. Mas a primeira coisa é a consulta. E aí você já manda o seu orçamento, caso a pessoa queira... Faça uma proposta. Dar segmento? Sim. E aí tem alguma coisa, tipo, variável, se você ganhar o caso, você ganha o adicional ou não? Existe isso? Depende, tem. Por exemplo, como eu aplico a legislação brasileira, então a gente tem a nossa tabela da Ordem dos Advogados, a gente às vezes tem comissão sobre partilha de bens, sobre alguma coisa. Então eu aplico a legislação brasileira em termos de tabela de honorários. E aí tem na tabela da Ordem dos Advogados brasileira, federal, inclusive, tem uma seção só para o direito internacional. Ele é tratado com esse diferencial, né? Então tem uma seção só para o direito internacional. Entendi. E você percebe alguma diferença entre os seus clientes brasileiros aqui na Austrália, nos Estados Unidos ou em algum outro lugar? Isso geralmente os BOs são os mesmos. São os mesmos. Os BOs são os mesmos. E aí o pessoal, além disso daí que você falou, porque tem desculpa, eu não vi a lista toda. Aliás, não memorizei a lista toda. Ela é grande, não tem problema. Mas essa legalização do casamento e divórcio que você falou, né? Mudança de nome também, mudança de nome é um problema, né? A pessoa casa aqui na Austrália, em qualquer outro país, e adota e coloca o sobrenome do marido. Então, precisa disso? Não necessariamente, mas meu advice é não coloca o nome. Porque, ou então, se você colocar, você faz o serviço completo. E qual que seria o serviço completo? Informar a mudança de nome no cartório brasileiro.
Porque senão a pessoa ficou com 2 identidades. Aí essa pessoa morre, a gente vai fazer certidão de óbito em nome de quem? Elas são 2 pessoas diferentes, então tem 2 identidades. Entendi. E pode gerar uma série de problemas. Uma série de problemas porque tem 2 identidades. Entendi. Entendeu? Só por colocar o sobrenome do marido. E só por colocar o sobrenome do marido. Colocou, é outro nome. Sim. A pessoa agora tem outro nome. Maria de Jesus Joaquina. Maria de Jesus Joaquina Smith. Então, entendeu? Então, como mudou a identidade civil da pessoa. Ela tem que ter um documento no Brasil legalizando essa nova identidade que ela adotou no exterior. E quando ela não faz isso, ela fica com 2. Aí eu vou te dar outro BO. Aí a criança nasce, essa pessoa casou, tem um filho, essa criança nasce, na certidão de nascimento da criança, já coloca o nome atualizado da mãe, Maria Joaquina Smith, ok? E aí, gente, nada contra Maria Joaquina, é só um exemplo aqui. E aí, colocou Smith na certidão de nascimento da criança. No Brasil, não tem nenhum nome da mãe com o nome Smith, ok? Aí, no passaporte da criança, ou certidão, sai tudo com o nome da mãe, nome já de casado. Já atualizado, Aí vai viajar pro Brasil, aí eu falo, mas você não é a mãe da criança. Ih, rapaz. Você é Maria Joaquina. Você não é Maria Joaquina Smith. Aí não consegue fazer nada no Brasil. Às vezes não consegue nem sair do Brasil, tá? Eu já tive casos que a pessoa não conseguiu sair do Brasil porque o nome da certidão de nascimento da criança, a mãe, estava diferente do passaporte da mãe. Sim, aí dá um conflito de informação. E as pessoas não têm noção. Não, nossa, jamais pensaria nisso. 2 identidades. Então, meu conselho é não adote. Mas se você vai adotar o sobrenome do marido ou vice-versa, porque o marido também pode adotar da esposa, finalize o processo. Faz tudo direitinho. Faz direito. Faz até o final. Nossa, caramba. Aí vocês têm aqui, ó, também, do Pacto Nupcial. Que é o que a gente já falou. Que é o que a gente conversou, exatamente, internacional. Aí a dotação de regime de bens também. O que é essa homologação de sentença estrangeira? A homologação de sentença estrangeira é o que eu conversei um pouquinho. Então, tudo que é feito no exterior pode ser validado no Brasil. Só que a gente tem que passar pelo crivo do STJ. Então, o que o STJ vai fazer? Falou, olha, antes de eu ter certeza que essa sentença que foi dada por um juiz estrangeiro surge efeitos no Brasil, eu tenho que fazer os exames de elegibilidade se essa sentença não está contrariando uma lei interna brasileira. Porque se tiver, ela vai ser nula. Então, eles que fazem esse primeiro exame de admissibilidade, que é o que a gente chama no direito, e depois que é feito isso, então aí sim essa sentença estrangeira gera efeitos no Brasil. Mas antes tem que passar pelo crivo do STJ. Então, essa é a homologação de sentença estrangeira. Entendi. A gente teve um caso aqui, né, que foi o caso, infelizmente, de uma brasileira que foi morta pelo ex, ele voltou para o Brasil, aquela história toda, né? Foi basicamente isso. Então, só que aí no caso foi o cara tem que ser julgado aqui, na Austrália. Ele foi julgado no Brasil, porque a Constituição brasileira não prevê o retorno do cidadão brasileiro. Aí, tanto que o julgamento aconteceu no Brasil. Mas aí, o que o Brasil fez? O Brasil adotou toda a investigação que já tinha feito na Austrália, homologou essa investigação no Brasil e já começou o processo penal no Brasil. E ele foi sentenciado, ele pegou 27 anos de cadeia no Brasil. Sem... Como é que fala? Só com a investigação australiana. Entendi. Basicamente, a promotoria australiana apresentou o caso para a Corte Brasileira e a Corte Brasileira, então, fez a parte jurídica. Entendi. Esses dias teve um cara nos Estados Unidos também que matou a namorada e ele fugiu, aí depois ele foi encontrado, né? Fugiu. No caso dele, não tem que se falar em extradição, porque ele foi preso nos Estados Unidos. Perfeito. Entendeu? Esse moço aqui da Austrália que voltou pro Brasil, ele foi preso no Brasil. Entendi. Aí o Brasil não retorna ele. Não vai retornar a pessoa. Né? A Constituição Federal não permite o retorno do cidadão. Entendi. Vocês têm algum caso que a pessoa ela pode ser deportada? Você já atuou com algum caso disso ou é só mais caso de mais criminal? Criminal, sim. O Brasil ele prevê, né? Eu tô falando, se a gente falar da imigração, né? Eu estou falando agora da imigração brasileira. Sim. A legislação prevê casos de deportação, né? Mas é muito difícil de acontecer. Mas se fizer algum crime contra a ordem brasileira, o cidadão estrangeiro, mesmo sendo cidadão brasileiro, ele pode ser deportado. Sim. Com visto de permanência, por exemplo. Não, por exemplo, casos opostos. Se o brasileiro fizer algo aqui, que a pena seja deportação. Pode ser. Eu nunca vi nenhum caso. Eu nunca vi uma aplicação, nenhum caso desse especificamente, que houve uma deportação. Dificilmente vai ter a deportação. Porque o governo quer garantir que a pessoa vai pagar pela pena. Entendi. Né? Dificilmente. Mas aí vai depender da legislação interna da Austrália, né?
Porque o caso desse brasileiro era a namorada dele ou a esposa dele? Era a namorada dele. E foi um ato bruto, né? Foi um ato todo pensado. E assim, a justiça... Os investigadores australianos fizeram um trabalho maravilhoso. Em algum momento, ele jogou a chave do carro dela pelo bridging. Eu esqueci qual que era a ponte que ele estava. Isso. E os mergulhadores acharam... Eles acharam a chave do carro? A chave do carro. Caramba. Eles acharam a chave do carro. Imagina você dirigindo o seu Uber, que foi o que aconteceu, aí o seu cliente joga a chave em determinado ponto da ponte... Né? E a testemunha, que era o motorista do Uber, voltou e falou, ele jogou daqui. Aí ele estava num aplicativo, num carro de aplicativo? Sim. Gente, ele abandonou o carro dela em algum lugar, pegou o aplicativo com a chave do carro, para ficar livre da chave do carro, que era uma das evidências do crime. Sim. Ele jogou por fora da chave do carro do Uber e caiu no rio. Nossa, mas que cara burro também, né? Caiu no rio. E aí os investigadores... Imagina, achar uma chave no rio. Nossa. Acharam. Mas o corpo dela foi encontrado num lago, não foi? Foi num lago. Caramba. Muito triste. E assim, mas eu fiquei muito orgulhosa, tanto da Austrália quanto do Brasil, em termos de cooperação internacional. Foi muito legal ver a cooperação internacional, sabe? Sim. Em termos de direito internacional, eu acho que é isso que a gente espera de cooperação entre os países, né? E aí o cara, ele voltou pro Brasil para ele já tinha um voo marcado, né? No dia seguinte. Foi tudo planejado, entendeu? Então ele cometeu o crime num dia, já viajou pro Brasil no dia seguinte. Sim. Só que quando ele chegou no Brasil, a polícia australiana já acionou a promotoria do brasileira. E aí eles fizeram a prisão preventiva dele. Então logo no aeroporto. Não logo no aeroporto, mas depois de umas 2 semanas... Ele foi preso. O cara estava na casa dele como se nada tivesse acontecido. Aí a polícia brasileira chegou, cumprindo uma ordem da justiça australiana. Entendi. Entendeu? Aí foi executado em solo brasileiro. Que legal. Então aí dá pra gente ter uma ideia do direito internacional, né? Sim, legal. Mas nesses casos você pode atuar de alguma forma? A gente pode dar assessoria, né? A gente pode dar assessoria. Mas nesses casos, a gente tem o Brasil, a Austrália, todos os países que fazem parte da Convenção de Haia, eles têm um centro de cooperação internacional. Então é onde todo mundo fala inglês. Inclusive no Brasil, esse órgão fica em Brasília. Tá? E a gente tem, inclusive, um órgão para o sequestro internacional, o rapto internacional de criança. Sim. Então, eles são muito bem, eles comunicam muito bem entre si. Então, eles mandam e-mail, liga, explica a situação, um vai ajudando o outro até conseguir ter um caso, entendeu? Sim. Então, isso no Brasil... Porque precisa dessa colaboração mesmo. Isso, até mesmo porque tem uma questão de direito público, internacional público, né? Então, eles conseguem fazer essas informações entre eles muito bem. Não precisa muito de advogado nessas horas, entendeu? Que demais, que demais. E, Aline, você comentou que sua vida está muito corrida. Como você está com a Connection Law e com o seu trabalho? Você pensa em sair do seu trabalho para, sei lá, expandir a Connection Law, às vezes trazer mais gente para trabalhar com você, investir mais em divulgação para conseguir mais clientes ao redor do mundo? Ou aqui? Então, eu já tenho pessoas que me ajudam hoje na Connection Law, né? E, sem dúvida, a questão de talvez finalizar no governo é porque talvez eu já tirei tudo que eu precisava de tirar de proveito. Sim. E não é mais o meu objetivo, né? Tá. Então, e meu objetivo é realmente poder focar para a Connection Law. E não é um trabalho lá que você consegue crescer, assim? Olha, e o mindset é diferente. Então, você vem de um mundo de empreendedorismo, que é a advocacia, que ela é o empreendedorismo. Se você não vê a advocacia como empreendedorismo, não tem jeito, é uma empresa, né? Sim. E aí eu vou para o mindset que é governo. Que então, é bem rígido, assim. Eu fico navegando em mindsets totalmente diferentes, né? Então, pessoalmente falando, talvez eu já tenho os elementos necessários para tomar uma decisão, né? Baseado aí no que eu quero pro futuro. Entendi. E você tem planos? Não, tem alguns planos, eu posso deixar um spoiler de mentoria para advogados brasileiros que querem entrar na área de direito internacional. Pô, legal, hein? Não sei se você sabe, mas hoje no Brasil a gente tem mais de 1.300.000 advogados. Pô, tem vários amigos meus aqui que têm carteira da OAB, mas não atuam, exatamente, não sabe, porque o direito internacional ele não é divulgado. São poucas pessoas que entendem. Mas precisa de experiência para trabalhar com direito internacional? Não, você só precisa de alguém que sabe a prática para te ensinar a prática, para te ensinar a metodologia. Legal. Você só precisa disso, né? E aí você vai aprendendo, né? No andar da carruagem você vai aprendendo. Então a gente agora tá com esse projeto, já vai sair do forno, tá acontecendo. E expansão para a Europa, né?
É um outro, especificamente na Alemanha. Então, também é uma outra coisa que está acontecendo aí que eu estou dando um spoiler. Mas você pretende ir lá para a Europa? Também, passar um tempo lá. Passar um tempinho lá, passar um frio. Passar um frio, dar uma esquiada e ficar nessa, né? Nessa ponte, assim, Europa, Austrália, Brasil e por aí vai. Aqui, quando você é residente aqui? Eu sou cidadã. Você é cidadã. Você conseguiu isso através do seu trabalho ou foi do seu parceiro? Do meu parceiro. Porque quando eu conheci ele, eu já estava com a Connection Law há 3 anos, né? E aí a gente começou a namorar, a gente já está junto há quase 8 anos. Então foi natural que acontecesse, né? Então eu apliquei através do partnership. E aí você tomou todas as precauções para não cometer os mesmos erros e hoje é engraçado. Clientes. Ele sendo australiano, ele já tem a cidadania brasileira, tem a permanência brasileira, então ele tem o RNE brasileiro dele, tem CPF, tem investimentos no Brasil, que inclusive é uma outra coisa que está acontecendo, né? Então, um casal, ele já fez dinheiro suficiente em dólar para dar independência financeira para ele. O casal. Falou, a gente já fez dinheiro em dólar, já tem independência financeira, vamos viver no Brasil. E tem muito casal fazendo isso. Sim. Porque no Brasil ele não vai precisar trabalhar mais. Sim. Então tem muito estrangeiro que vai para o Brasil. Para viver. Para viver, para ter independência financeira. Férias para sempre. Infinitas. E apesar de todos os problemas que a gente tem, de segurança, enfim, eles preferem ficar. Sim. Né? Então tem muito estrangeiro nessa condição. Então a gente aplica demais visto permanente para estrangeiro no Brasil. É mesmo. E a vantagem do visto permanente é que eles não chegam com visto turista, né? Principalmente agora que a gente teve a mudança do visto turista, então os australianos são obrigados a ter o visto. Precisam, a partir do ano que vem, né? Foi prorrogado, era para outubro agora, mas foi prorrogado até o 1º de janeiro. Vamos ver se vai ser prorrogado de novo, eu não acredito que seja. Sim. Mas aí eles já têm a permanência brasileira. E aí eles têm um cartão de identidade brasileiro, pode trabalhar legalmente, pode ter uma vida normal no Brasil. Porque agora qualquer gringo que for para o Brasil, nem que seja por um dia, precisa aplicar por esse visto a partir de 2024, na verdade, né? Vai valer para os japoneses, para os canadenses, para os americanos e para os australianos. Ah, tá. Não é qualquer gringo. Não é, Entendi. exatamente. Por exemplo, Nova Zelândia continua com exceção. O que as pessoas falam do princípio da reciprocidade, né? Mas é engraçado que quando a gente tem que passar com visto pelo aeroporto de Nova Zelândia, a gente tem que ter o visto, né? Então, por que ele exige da gente, a gente não exige dele? Se é o princípio da reciprocidade, embora não é bem assim, mas... Não, eu lembro que tinha uma moça no Uber, ela estava reclamando disso, falando que ia pro Brasil e tal, mas que vai esse ano ainda para não ter que pagar o visto de trânsito. Mas a Nova Zelândia continua isenta na brincadeira. Entendi. E o gringo, ele pode investir no Brasil? Pode. Ele pode. precisa de algum documento, alguma coisa assim? Bom, aí a gente até entra naquela questão da saída definitiva, fazer ou não fazer, mas enfim, aí é outra história, quem sabe um outro podcast, né? Mas o gringo pode investir, inclusive ele pode até ter CPF. A gente faz esse processo, a gente tem um CPF para ele poder comprar um imóvel. Então ele pode comprar um imóvel, ele pode fazer investimento. A diferença é que, como ele vai ser tratado como estrangeiro, assim como o brasileiro que faz a saída definitiva, a alíquota de imposto dele vai ser um pouco mais alta. Entendi. Essa é uma das desvantagens de fazer a saída definitiva. Que você vai ter uma alíquota diferenciada e você vai ser tratado como estrangeiro. Tá. Mas, por exemplo, se você se eu estou no Brasil, eu tenho investimento no Brasil, quando eu venho para cá, eu tenho que ter algum cuidado com isso, em relação ao imposto de renda também? O ideal, como não tem um tratado entre a Austrália e o Brasil em relação ao tributo, o certo vai ser pagar tributo no Brasil e tributo na Austrália. Então, tudo que você ganha na Austrália, você tem que declarar no Brasil, e tudo que você declara no Brasil, você tem que declarar aqui na Austrália. Tudo que você ganha no Brasil, você tem que declarar na Austrália. Ou seja, você vai morrer pobre de maré de si, que você vai pagar uma carga tributária de uns 70%. Sim. Né? E aí tem que encontrar soluções legais do ponto de vista tributário para poder resolver essa solução, para resolver esse problema. Sim, esse é um caso que você geralmente cuida também? Cuido também. Do direito tributário? Cuidamos também. Em algumas situações é interessante para o cliente fazer saída definitiva. Eu não quero nunca mais voltar para o Brasil, não quero ter regimento, não quero ter mais nada. Então faça a saída definitiva, não tem problema. O que é a saída definitiva? Primeiro você faz a declaração da saída e depois você faz a saída definitiva. Nada mais é do que virar para o governo brasileiro e falar, olha, eu não quero mais que o Brasil seja o meu país de residência fiscal. Tá. Não é mais minha residência fiscal. Entendi. Aí ele faz a saída definitiva. Mas, por outro lado, pode ser um tiro no pé. Tá. Porque quando você tem investimento no Brasil e algum tipo de modalidade de conta bancária, eles não têm o perfil de estrangeiro. Entendi. E a alíquota de imposto de renda, às vezes, é maior. É mais alta. Maior.
Então depende, cada caso é um caso. Que legal. Cada caso é um caso. Então vale buscar também a sua ajuda. Vale. Que demais. Tem algum outro caso assim que você acha que vale a pena comentar? Algum outro tipo de situação que você também trabalha bastante? Eu acho que a legalização de casamento é interessante, porque a legalização de casamento, ela te dá a oportunidade de fazer a coisa certa, de maneira certa, de planejar. Sim. E a gente faz o processo todo de maneira digital, né? A pessoa não precisa nem sair de casa. Então é bem conveniente. É bem conveniente. E aí, se a pessoa tiver feito a loucura de mudar de nome, eu já consigo legalizar a mudança de nome também. Então, ela no Brasil já fica tudo certinho, redondinho. Sim, entendeu? Legal. E adota regime de bens, já resolve tudo. Não, que legal. Se eu souber de alguma pessoa precisando, eu vou te avisar. Não. Eu espero que eu não case tão cedo. Mas, legal saber disso. A galera nem faz ideia mesmo, não né? Faz, E não vai atrás, e vai empurrando com a barriga, e quando vê... Já está um problema. Então, a advocacia internacional, ninguém pensa até que alguém te fale, né? Até você tomar ciência. Exatamente. Que legal, que legal. Aline, eu queria agradecer a sua presença aqui. Eu que te agradeço, Daniel. Um prazer gigante estar aqui. Adorei o bate-papo. Adorei saber um pouco mais também. Se eu tiver alguma dúvida, eu vou entrar em contato. Vou falar também pro pessoal que também estiver buscando algum serviço. Sim, eu também dou muita dica jurídica pelo Instagram, né? Tá. Connection.law, me acha lá. Eu sempre dou dica, segue. faz isso, não faz, é legal, é interessante. Legal. Também tem o website, www.connectionlaw.com.br. Perfeito. E aí o pessoal que quiser marcar uma reunião através do website ou do Instagram mesmo. Sim, vai me encontrar. Tem meu WhatsApp, já manda tem uma tudo. mensagem do que tiver precisando. Exatamente. Perfeito. Que legal. Tá bom? Então, gente, obrigado de novo pela presença. Eu que agradeço. Ter vindo lá de Penrith para esclarecer também e compartilhar um pouco da sua história. Galera, eu vou pedir para vocês também seguirem Equalizando nas redes sociais, seguir Equalizando no Instagram, se inscrever no canal do YouTube também. Caso queiram me seguir lá no Canguru, meu pessoal, fiquem à vontade. E façam parte do grupo Brasileiros em Sydney 2023 também. Para a nossa comunidade aqui, a galera que está lá, 50 mil membros que se ajudam, estão lá para compartilhar dicas e fortalecer a comunidade aqui, né? E exatamente. Acho que isso que é muito importante. E espero que vocês tenham gostado desse episódio. Fechou, gente? Tchau, tchau. Até uma próxima. Obrigada.